Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje irei demonstrar como realizar o pré-processamento de imagens Landsat, certo? Esse pré-processamento é necessário para a gente realizar a conversão do número digital que vem na imagem bruta para reflectância, certo? Então a gente vai demonstrar alguns pré-processamento e tratamento da nossa imagem para num próximo vídeo realizar a confecção de índices espectrais. Então eu baixei a imagem, ela está aqui compactada. Eu vou descompactar essa imagem para a gente começar a trabalhar. Extrair para. No disco local C, uma pasta chamada LS8. Vou dar um OK. Vou esperar extrair as imagens. E vou acessar o meu QGIS agora. No QGIS, então, pessoal, eu vou adicionar uma banda qualquer, certo? Vou adicionar a banda 4. Banda 4 é a banda do vermelho no Landsat 8. Então, abrir a pasta aqui, eu vou selecionar a banda 4. Ok? Então, se a gente parar para analisar, ó, vou abrir as propriedades dela, certo? Informação. O pixel mínimo dela é 6.553 e o pixel máximo aqui é 12.844. Bom, a gente precisa levar em consideração aqui que esse valor não é a reflectância da imagem, nem a radiância. Então a gente precisa realizar um pré-processamento dessa imagem para transformar esse número digital para reflectância, certo? Para nós trabalharmos com esse tipo de imagem, né, uma representação matricial, uma imagem de satélite, no QGIS a gente precisa baixar um complemento. Então a gente vem aqui na aba Complementos, gerenciar e instalar complementos. Espera carregar. O nome do complemento é Semi-Automatic Classification Plugin, tá? SCP. A gente vai clicar para baixar ele aqui, certo? Depois que baixar, ele vai aparecer esses menus que estão aí. Bom, a gente vai realizar o pré-processamento das imagens Landsat 8, então, através desse complemento. Eu vou clicar aqui para ele abrir a aba do complemento, certo? A gente vai na aba Pré-Processing e selecionar o satélite que a gente está trabalhando. Landsat 8. A gente vai abrir o diretório contendo as bandas, né, do Landsat, então é a pasta para onde a gente extraiu o arquivo, né? Vamos clicar aqui então, no meu computador, disco local C, Landsat 8. Selecionar pasta. Agora eu vou selecionar o arquivo MTL, que também está dentro dessa pasta Landsat 8. Então vou clicar aqui. Aqui está o arquivo MTL, eu vou identificar ele. Bom, eu posso... a gente precisa levar em consideração que o Semi-Automatic Classification Plugin ele vai pegar o número digital das imagens Landsat e converter para a reflectância do topo da atmosfera, né? Essa aqui, reflectância TOA, certo? Bom, mas a gente tem outro tipo de correção atmosférica aqui, que é o DOS, Dark Object Subtraction, que ele vai pegar o número digital das imagens Landsat e fazer uma correção para a superfície. Ele não é um dos métodos mais adequados, se tratando da precisão, porque ele considera que a nossa imagem ela é uma área sombreada, ele vai pegar o valor do pixel que está sombreado e aplicar em toda a imagem, certo? Esse pixel sombreado pode ser de nuvem, pode ser sombra do relevo, certo? Então, especificamente esse algoritmo de correção atmosférica, ela não trabalha especificamente com dados atmosféricos para fazer a correção atmosférica, mas ela, de uma maneira aproximada, ela consegue converter o número digital para a reflectância da superfície, certo? Então a gente vai aplicar essa aqui para a gente realizar a conversão, né? Que esse procedimento é muito importante para nós criarmos os índices espectrais, né? A gente não pode gerar índices espectrais através de número digital, tá? Eu vou aproveitar para explicar aqui, eu vou marcar essa opção aqui para ele fazer um fusionamento, né? A função Pan-Sharpen, tá? Essa questão de fusionamento significa o seguinte: a gente tem uma resolução espacial do Landsat na faixa do visível de 30 metros e a pancromática é 15 metros. Ele vai fazer uma reamostragem desses pixels
de 30 para 15 metros, analisando a banda pancromática. Então, o produto do pansharping, ele é as bandas do RGB na resolução do pancromático. Então, eu vou demonstrar aqui somente com a aplicação dele, por mais que a gente não irá utilizar essa função para a criação dos índices espectrais. Por exemplo, poderia utilizar para fazer um índice de NDVI, né? Índice de vegetação por diferença normalizada, mas esse fusionamento ele só vai ser aplicado à faixa do visível. Então, se a gente parar para analisar e pegar a fórmula do NDVI, ela vai relacionar o infravermelho com o vermelho. O infravermelho a gente não consegue essa questão do fusionamento. Então, a gente só está trabalhando com o visível, certo? Quando a gente puxa os arquivos MTL, que contém, né, os metadados das nossas imagens, ele consegue identificar qual é o satélite, qual foi a data, qual é a elevação do Sol, qual que é a distância do Sol para a Terra, e aqui para cada uma das bandas eles têm o valor da radiância adicionada, da reflectância, certo? Das constantes que precisam para calcular essa questão da reflectância, ok? Então, feito essa configuração, a gente pode clicar em Run. Quando nós clicarmos em Run, ele vai solicitar o diretório, certo? Então, aonde a gente vai salvar essas imagens? Eu vou clicar em Nova Pasta aqui e vou colocar o nome da pasta como corrigido. Certo? Vou selecionar a pasta e o algoritmo começou a processar. Ó. Bom, no final do processamento ele vai dar um barulhinho, aí a gente pode fechar o algoritmo e ele vai carregar todas as imagens que foram convertidas. A gente consegue perceber que agora elas são 0 ponto alguma coisa, ó, e anteriormente era esse valor aqui, né? Como eu deixei aberto para demonstrar essa comparação, ó. Número digital, reflectância de superfície gerada pela metodologia DOS-1. Bom, eu vou remover todas essas bandas e vou adicionar manualmente as que eu quero para não dar confusão. Bom, eu vou na minha pasta corrigida agora. Eu quero criar uma composição cor verdadeira. Então eu vou pegar 4, 3 e A2. Essas aqui que tem resolução de 30 metros. E ó, percebam que as bandas pancromáticas, né? Ou melhor, que o fusionamento ele gerou para as bandas B4, B3 e B2. Então eu vou adicionar essas também. Eu vou criar uma composição RGB com as imagens de satélite, com a resolução nativa, né? 30 metros, e a composição RGB criada a partir do fusionamento, né? Do pansharping. Vou dar um adicionar aqui e abrir. Tá? Bom, primeiro de tudo, para criar então essa composição, a gente vai vir em raster, mesclar, tá? A gente vai mesclar em ordem. Vamos fazer primeiro a normal, com resolução espacial de 30 metros. RGB. Nós vamos colocar em ordem isso. R, banda 4, G, banda verde, B, banda azul. 4, 3, 2. Vou dar um OK aqui. Isso aqui é importante, pessoal, marcar essa opção. Ó, coloque cada arquivo em uma banda separada, tá? E em mesclado aqui, a gente vai vir aqui na reticências, salvar no arquivo. Eu vou vir na minha pasta, né? C, Landsat 8, corrigida, RGB 432. Vou dar um salvar, vou dar um executar. Aguardamos o processamento, finalizou. Ou seja, aqui nós temos uma composição cor verdadeira para a imagem Landsat 8. Aqui é a área urbana do município de São Gabriel, certo? A gente consegue perceber que está borrando, né? Porque já extrapolou o tamanho do pixel. E o tamanho do pixel qual é? Venho aqui em propriedades. Tamanho do pixel 30 por 30 metros. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando a banda 432 adquirida através do processo de fusionamento.
Bom, vou em raster novamente. Miscelânea, mesclar. Tá? Eu vou selecionar as feições. Agora é as pancromáticas. Em ordem. 4, 3 e 2. Certo? Coloco cada arquivo de entrada numa banda separada. E o mesclado aqui eu venho salvar no arquivo. Esse aqui vai ser o PAN RGB 432. Dar um salvar, dar um executar. Finalizou o processamento, pessoal. Ó, a gente consegue visualizar aí. Eu vou pedir para visualizar na escala nativa, tá? Então, antes de estourar o pixel, olhem a diferença. Essa aqui é a resolução espacial de 30 metros, né? A resolução nativa do Landsat. E esse aqui é o modelo criado, né? Uma composição RGB cor verdadeira 432, utilizados pelos produtos gerados através do fusionamento. Então a gente pode conferir aí aqui também, ó, propriedades. Ó, tamanho do pixel 15 por 15, certo? Então aqui facilita também, né, essa questão de fazer mapeamento do uso e cobertura da Terra, né, com uma resolução espacial melhor, certo? Bom, a gente precisa conferir o sistema de referência disso, tá? Porque a gente vai trabalhar especificamente com uma bacia. Então, por padrão, o sistema, as imagens Landsat, ela vem WGS 84, Fuso 21 Norte. Então a gente vai fazer um reprojetamento dessas coordenadas de WGS 84, UTM 21 Norte, para Sirgas 2000, UTM 21 Sul, tá? Eu posso fazer isso executando em lote, que é o que eu vou fazer aqui no vídeo, tá? Então, projeções, reprojetar coordenadas. Se eu vim aqui ó, no executar o processo em lote, eu consigo entrar com as minhas camadas aqui, ó, selecionar diretório. O que eu quero modificar? Eu quero vir aqui então em C, Landsat 8, corrigida, tá? Vai abrir todas as bandas que eu tenho ali, inclusive as que eu criei, né? Tá? O sistema de referência normal é WGS 84, Fuso 21, certo? Eu vou aplicar isso a todos. O meu sistema de referência de saída é o Sirgas 2000 TM 21 Sul. Eu vou aplicar isso a todos. Ok? A resolução do arquivo de saída eu não vou preencher, porque a gente tem duas aqui, né? A gente tem das pancromáticas 15 metros e das outras bandas 30 metros, então eu não vou mexer, eu vou deixar padrão. E aqui eu vou selecionar a pasta para o salvamento. C, Landsat 8, corrigida, reprojeção. Sem cedilha, né? Sem caracteres especiais. Abrir, rep, tá? Aí eu vou dar salvar e vou pedir para ele preencher automaticamente com o nome da camada de entrada, tá, pessoal? Vou dar um OK e vou dar um executar. Então ele vai pegar todas as imagens, certo? Já corrigidas, que tem um sistema de referência WGS 84, Fuso 21 Norte. Ele vai pegar todas essas bandas e reprojetar para Sirgas 2000 UTM 21 Sul, certo? Vamos aguardar o algoritmo processar. Finalizou então nosso processamento em lote, deve reprojetar as coordenadas, pessoal. Eu vou selecionar todas as camadas aqui, remover, que ela nos interessa, né? Vou adicionar novamente os nossos dados reprojetados. Então, eu vou pegar a nossa composição RGB e uma banda qualquer aqui, pode ser a banda do vermelho, só para ver se reprojetou corretamente. Tá? Nossa banda do vermelho está aí. A nossa reprojeção do RGB, cor verdadeira, né? Eu vou ativar um realce aqui.
Bom, está aqui o município de área urbana de São Gabriel, certo? Vou remover aqui. Aqui está a nossa reprojeção, né? A nossa composição RGB utilizando a banda do pancromático. Então, essa aqui tem resolução espacial de 15 metros, certo? E a gente consegue verificar também que o sistema de referência de coordenadas se tornou Sirgas 2000 UTM-21. Bom, eu vou abrir a nossa bacia hidrográfica aqui, que é do Rio Cacequi, certo? Ela está em outra pasta, ela está em C, SRTM, bacia SHP, adicionar. Então, aqui a gente tem a área da nossa bacia hidrográfica, certo? Eu vou tirar o preenchimento sólido dela, colocar sem pincel, colocar uma linha vermelha para demonstrar o traço. Aí está a nossa bacia, ok? A gente precisa realizar o corte. Então, a gente quer criar os índices numa próxima oportunidade, utilizando somente a área da bacia, né, para ter uma questão de menor. Eu vou cortar pela camada máscara. Vou verificar novamente o sistema de referência dela, Sirgas 2000 TM21 Sul, e a nossa bacia, Sirgas 2000 TM21 Sum. Logo, a gente pode realizar o procedimento de corte. Raster, extrair recorte pela camada máscara. Então, a nossa entrada é a reprojeção, ou seja, em coordenadas Sirgas 2000 TM21, pancromática, né, que tem uma resolução melhor. A gente quer cortar pela bacia, a gente vai identificar o sistema de referência original e o sistema de referência de destino, que no caso são as mesmas, tá? Vamos identificar a resolução especificamente dessa aqui, que a gente sabe que é 15, tá? 15 metros, porque a gente utilizou essa composição RGB em cor verdadeira através de um produto do fusionamento, então a resolução espacial é 15 metros, e o recortado, a gente clica nas reticências aqui, salvar no arquivo, a gente pode criar, pode colocar dentro dessa pasta aqui mesmo, bacia, tá? Então a gente vai ter uma imagem que veio da pancromática, né? Então, do fusionamento, eu vou chamar de fusionamento, fus, RGB 432, BAC, de bacia. Vou dar um salvar e vou dar um executar. Finalizou, pessoal, está cortada a nossa imagem aqui, eu vou remover. Esse fundo preto aqui eu posso entrar nas propriedades do arquivo, vir em transparência, e onde está escrito sem valor de dados adicionais, colocar um zero, dar um aplicar, ele vai remover esse fundo preto, certo? E aqui a gente tem a nossa imagem, ó, em RGB, né? Através de um fusionamento, esse RGB foi criado com essa imagem com resolução espacial de 15 metros. Bom, a gente vai fazer isso também para as outras bandas, esse mesmo procedimento, ok? Só que para as outras bandas, como a gente vai criar índices espectrais, a gente vai pegar as bandas nativas que foram corrigidas, certo? Com 30 metros de resolução espacial e realizar o mesmo procedimento de corte. Eu vou agora, pessoal, a ideia que eu demonstrei para vocês, eu vou pegar as imagens que são 30 metros de resolução espacial, todas as do visível e a do infravermelho próximo e médio, e vou realizar a configuração, né, de recorte pela camada da máscara. Tá? Eu vou remover as outras aqui, só vou deixar fusionado. Raster, extrair, recorte pela camada da máscara, vou executar o processo em lote, certo? Vou selecionar a entrada dos meus dados, então, arquivos. Os arquivos que foram reprojetados, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Tá? Bom, a camada máscara vai ser a minha bacia hidrográfica, né? Esses arquivos, o arquivo da bacia hidrográfica eu vou colocar na descrição do vídeo, certo? Bacia, eu vou aplicar a todos. Tá? O sistema de referência é o Sirgas, preencher todos. O sistema de destino também é o Sirgas 2000 TM21, preencher todos.
Posso passar o procedimento até o final lá, configurar aqui como sendo bacia. Aqui eu vou colocar vou preencher aqui então com valores dos parâmetros. E a camada de entrada. Vou dar um OK, certo? O nome ficou extenso aqui, mas não tem problema. A gente sabe que é bacia reprojetada, né? E o final da banda vai estar aqui, ó. Banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6, banda 7. Eu vou dar executar. A princípio recortou, pessoal. Não deu barulho nenhum, mas a princípio recortou. Vou verificar isso então. Na minha base de dados, Landsat 8, corrigida, reprojeção, bacia. Tá? Então aqui nós temos as 6 imagens que foram reprojetadas para coordenadas planas, Sirgas 2000, UTM 21 Sul, certo? E recortadas para a bacia. Adicionar, aí estão elas, ó. Então, a gente tem a banda 7, a banda 6, a banda 5, a banda 4, a banda 3 e a banda 2, ok? Então, isso a gente vai utilizar no próximo vídeo para criar índices espectrais utilizando essas diferentes bandas. Então tá, pessoal, era isso por hoje e até o próximo vídeo.